Olha só, presta atenção você aí de casa, nós estamos na Semana Mundial dos Rins. E você sabe como cuidar desse órgão tão importante? Com certeza, minha amiga, meu amigo, você já ouviu essas frases. Precisa diminuir o sal da comida, precisa beber mais água. Qual será a relação dessas pequenas mudanças de hábito com a saúde dos nossos rins, hein? Esse é assunto para o nosso quadro E aí, doutor? Manda pra gente agora, então, suas dúvidas, suas perguntas aqui no nosso Facebook. Daqui a pouquinho eu vou ler, porque aqui no nosso estúdio eu recebo a doutora Alice Pignaton. Muito obrigada, doutora Alice. Uma boa tarde. Seja bem-vinda, viu? Boa tarde, Roberto. Ela que vai tirar todas as dúvidas, viu, gente? Ela é nefrologista. E também a gente recebe aqui a Sueli Mota, que mudou os hábitos, né? Depois de uma infecção urinária. Sim, eu mudei meus hábitos depois de uma infecção urinária. Realmente, reduzindo o sal, tomando bastante água. Eu trabalho, assim, durante o dia muito na rua. Aí eu tenho minha garrafinha térmica, que eu tenho uma quantidade de água que eu já carrego, se eu precisar de beber ali no trânsito mesmo, dá para beber. E tem a minha garrafa de 5 litros que eu vou repondo. Então, eu tenho o hábito de beber bastante água e me ajudou muito. Mas esse hábito só veio mudar depois que aconteceu uma crise, né? O que foi? Conta pra gente. Sim, depois que aconteceu uma crise, eu fui parar no hospital, eu fiquei 7 dias internada. Mesmo querendo vir embora, não tinha como vir, porque a infecção que eu peguei, ela tinha que ser tratada durante os 7 dias no hospital. Eu não poderia sair de lá, vir e voltar. Só antibiótico em casa já, não, teria já tinha passado essa fase? Já tinha passado. O meu antibiótico foi realmente os 7 dias no hospital. E aí eu fiz todo um tratamento e toda uma mudança de vida. Doutor, existem estágios diferentes aí da infecção urinária. Explica pra gente um pouquinho, para explicar também melhor para o pessoal de casa, pra gente entender. A infecção urinária é uma infecção que acontece em qualquer região do trato urinário. Então, a gente chama de infecção urinária baixa quando atinge uretra e bexiga, né? A mais conhecida é a uretrite, que é aquela ardência para urinar, e a cistite, que está relacionada com a dor para urinar, principalmente na região que as pessoas comentam pé da barriga, que a gente chama de parte abdominal baixa, hipogástrica, né? E os sintomas, eles são mais brandos, é só o desconforto para urinar, ou a urgência, ter que ir no banheiro toda hora, ou então fazer xixi de pouquinho em pouquinho, né? E pingando, que às vezes as pessoas falam, a própria ardência urinária, né? E geralmente não tem febre associada, pode ou não ter, mas o mais comum é não ter. Começa assim? Começa dessa forma, né? Aí pode evoluir? Ela pode evoluir ou não para infecção urinária alta, que é quando a urina está infectada, pode haver uma ascensão da bactéria para dentro dos rins, para o ureter e para o rim, e aí se transforma na infecção urinária alta, que a gente chama de pielonefrite, que aí vem com sintomas como dor lombar, principalmente, né? Unilateral, de um lado ou dos dois, com febre, calafrio, náuseas, vômitos, né? Podem ter todos esses sintomas. Também, no estágio mais avançado, pode evoluir, inclusive, para sepse, que é a infecção generalizada, que geralmente cursa com alteração do hemograma, da proteína C reativa, que é um marcador de infecção, ajuda a ser um marcador de infecção grave, né? E o estágio de sepse é um estágio muito mais grave da infecção urinária e pode levar a pessoa à morte mesmo, a óbito, né? E a gente está vendo aqui o caso da Sueli como exemplo, pode chegar também. É comum chegar nessa fase de ter que ficar internada para fazer o tratamento? Não é comum, né? É a minoria dos pacientes com infecção urinária alta que intercorrem com esse tipo de desfecho que ela teve, né? Não são todos. A maioria dos casos você consegue resolver com o tratamento antibiótico em casa, domiciliar, porque a maioria das vezes é causado por uma bactéria que a gente tem no nosso próprio organismo, que é Escherichia coli. E essa bactéria que vive no intestino, ela acende o trato urinário e acaba contaminando esse trato urinário, causando infecção. A maioria das vezes essas bactérias são multissensíveis. Existem alguns fatores para essas bactérias serem mais resistentes, que é o uso indiscriminado de antibióticos, né? Qualquer coisa a pessoa toma antibiótico, ou o médico dá antibiótico, pacientes com imunodepressão que precisam, às vezes, tratar infecções recorrentes, né? E tem alguns indivíduos que têm predisposição a desenvolverem as infecções urinárias. Sueli,
Como é que foi passar por essa experiência, né? Ficou uma semana internada e aí você já tinha contado para mim que você teve por 6 vezes cistite. E aí depois teve esse quadro mais grave, é isso? Isso. Eu fui tendo quadros de cistite, fui tomando aquelas medicações, principalmente o famoso Urovit, que todo mundo acha que quando tem cistite toma. Só que no meu caso não resolveu. Quando eu cheguei aí para o hospital, eu já fui realmente muito mal. Eu não conseguia ficar em pé, eu já fui muito assim, curvada, com muita dor realmente. Eu já estava fazendo xixi, sangrando. Então, assim, eu cheguei realmente com muita febre. Com tudo isso que ela falou, eu já cheguei desse jeito. E, assim, não foi legal, até porque é aquele famoso, eu começo a sentir, eu vou me cuidando em casa mesmo. E, no meu caso, eu estava me cuidando em casa mesmo, eu não queria ir para o hospital, porque eu tinha um evento. Resumindo, eu fiquei ruim, fui parar no hospital, não pude ir. Outras pessoas tiveram que ir no meu lugar. Falaram que correu tudo bem e, assim, eu fiquei mais ansiosa ainda, porque eu queria estar no local e eu não pude estar. E aí, assim, hoje eu não tenho muito, mas não tenho isso de ficar cuidando muito em casa. Doutora, por que a infecção pode voltar? A infecção pode voltar porque, a princípio, quem faz infecção urinária alta tem alguma predisposição. Ou genética, ou por conta da ocupação. A questão do tipo de trabalho da pessoa também influencia. Já tem alguns estudos mostrando, por exemplo, insuficiência renal, dependendo do trabalho, principalmente se a pessoa trabalha em ambientes muito quentes, né? Por quê? Porque você ingere menos água, você faz um esforço mais importante, perde água consequentemente, né? E ela pode retornar porque a pessoa continua com o mesmo hábito de vida de antes, ela não muda os hábitos de vida. Para a gente evitar, por exemplo, infecção do trato urinário, manter a saúde renal, é importante que seja ingerida a quantidade basal de água para cada indivíduo. Está baseado principalmente no peso, em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso no adulto. Na criança, um pouco mais, no idoso tem uma necessidade um pouquinho menor. E se você faz muito exercício físico ou trabalha, por exemplo, num ambiente muito quente, essa reposição de água tem que ser maior, para você conseguir suplantar a quantidade ideal para o dia, né, para as 24 horas. Além disso, a questão da ingestão de sal. No caso específico da infecção do trato urinário, as mulheres são mais propensas, principalmente na época de vida sexual ativa, né? Essa é uma fase que a mulher está muito propensa a ter infecção urinária, porque a uretra ela tem uma extensão menor. Então, tem algumas medidas a serem feitas, por exemplo, a própria limpeza após a urinar, né? De frente para trás, com papel, ou então, de preferência, com a duchinha, que é menos agressiva, atrita menos, né? Diminui o risco de contaminação da uretra pela bactéria que está lá na região perianal, né? E outra medida é não segurar o xixi. Então, às vezes, a gente está no trabalho, a gente está num ambiente que a gente precisa segurar e essa medida também acaba aumentando a quantidade de urina depositada na bexiga e aí predispõe a mulher a ter mais infecção, a mulher e o homem, né? À noite também, antes de dormir, sempre tentar esvaziar a bexiga para dormir com o trato urinário bem vazio, né? Dentre outras medidas específicas, dependendo da faixa etária também. Você disse aí, mulher e o homem, vamos chamar a atenção da nossa audiência masculina, que a gente tem aqui uma participação dos homens, e teve até um comentário do Alexandre, que ele falou que ele só toma 1 copo de água por dia, ele quer saber se vai dar ruim para ele. Vai dar ruim algum dia. É claro que cada pessoa é de um jeito, né? Mas 1 copo de água dá mais ou menos uns 250 ml. Se ele é homem, eu acho que o peso dele seria 70 quilos, mais ou menos, então a gente calcula uns 30 ml por quilo, ele está tomando muito abaixo do que ele deveria. Então, assim, tem sim risco de ter mais infecção urinária, de ter litíase, principalmente cálculo renal, se ele tem história familiar. É claro que a gente não pode generalizar, porque tudo na medicina, hoje em dia, muita gente tem esse conceito da medicina baseada no indivíduo. Cada pessoa é diferente da outra, né? Então, a história familiar, a história de hábito de vida, isso influencia muito no desenvolvimento de qualquer doença e principalmente das doenças
doenças renais. Doutora, nosso tempo já acabou, mas responde rapidamente a Selma. Ela falou que ela tem muita infecção urinária e faz até sangue. É grave? Quando tem o sangramento, é grave porque o trato urinário está lesado, ele está muito inflamado. Então, a orientação que a gente dá é de procurar um nefrologista ou, quando é muito mais a infecção urinária baixa com sangramento, procurar um urologista, porque acima de 45 anos tem que fazer um exame específico que só o urologista faz, que é a cistoscopia, porque aumenta também o risco de ter câncer de bexiga e câncer do trato urinário inferior. Então, é importante que ela procure atendimento médico. Esse é o nosso papel, né? Levar informação até você e fazer com que a gente mude os nossos hábitos, marque, agende essas consultas, que é tão importante cuidar da nossa saúde. A Sueli fez isso e está tudo bem, né? Tá, tudo bem. Obrigada, viu? Uma boa tarde para vocês.